Você sabia que o uso de computadores e outros dispositivos podem causar dores de cabeça e até problemas oculares? E o pior é que as maiores vítimas deste mal do século XXI são as crianças. A brincadeira predileta destas duas irmãs está na tela dos tablets e computadores. Os jogos são a maior atração entre elas. Maria Carolina, de 6 anos, segue os passos da irmã. Ana Clara, de 8 anos, que não abandona o presente que ganhou dos pais. Assim, se a gente vê a tela, vê o tanto de cor e tanto de jogo que tem, mais ou menos assim, dá pra fazer 20 dias sem cansar. Ana Clara chega a passar várias horas do dia de olhos fixados na tela. A mãe conta que no início o medo era de que este comportamento pudesse trazer reflexos negativos. A gente viu que é uma aptidão dela, uma coisa da personalidade dela, mas que precisaria de limites, porque já traz os problemas da própria visão, né? Ela tem dor nas costas às vezes. A parte social também, ela deixa de conviver, às vezes, com outras crianças para brincar com o tablet. Então, a gente tem essa preocupação. Como a filha mais velha começou aos 3 anos o uso dos dispositivos, o jeito foi se adaptar. Hoje, o uso é regulado e as atividades de lazer são programadas de maneira diversificada. Tudo para não agravar ainda mais o problema de correção visual que Ana Clara já tinha mesmo antes de usar o computador. Período da tarde, quando volta da escola, a gente tenta ou descer para o play, ou passar na casa da avó, ou ir ao clube, para ela ter momentos de lazer que não sejam dentro do apartamento, porque acaba ficando limitado dentro do apartamento ao tablet e à TV, né? Tanto cuidado tem motivo de sobra. O uso destas tecnologias faz aumentar a incidência de dor de cabeça e problemas relacionados à visão de 1 para 30% durante a infância. Passar horas em frente ao computador pode parecer um comportamento inofensivo, mas se a distância entre os olhos e a tela for menor que 50 centímetros, a visão pode estar sujeita ao desenvolvimento de miopia. Esta oftalmologista explica que este problema causa dificuldades no paciente de enxergar objetos distantes com nitidez. O olho precisa realizar um esforço acomodativo, que é um esforço para enxergar para perto, que por esses motivos todos é maior no uso de eletrônicos. Isso faz que temporariamente esse olho tenha uma miopia acomodativa. Quando não se faz intervalos nesse uso constante e contínuo da visão de perto, essa miopia, então, na fase do desenvolvimento, ou seja, na infância, ela vai se tornando não mais temporária, mas definitiva. Então, hoje sabe-se que o uso frequente, continuado, demorado da visão de perto, tanto na leitura quanto nos eletrônicos, induz sim a miopia. E a forma de evitar é até muito simples. É fazer intervalos a cada 1 hora de uso do computador, de outros eletrônicos ou mesmo de leitura, fazer um descanso de 10 minutos. A recomendação é se prevenir. Para isso, é indicado pausar durante o uso do computador. O ideal é parar por 10 minutos a cada hora de uso. E mais, a visita anual ao profissional de oftalmologia é fundamental para manter a saúde dos olhos. O uso constante, tanto do computador quanto outros eletrônicos, bem como a leitura prolongada, podem gerar a sensação de olho seco, ou mesmo o olho seco em si, que é um olho avermelhado, com ardor. E se a criança tem alguma alteração refrativa do olho, uma miopia, uma hipermetropia ou astigmatismo, ela pode ter dor de cabeça. Então, essas queixas são importantes e sempre que presentes, né, devem motivar a ida ao oftalmologista. Agora, independente disso, o ideal é que sempre visite o oftalmologista anualmente. Muitas vezes a criança não apresenta queixa e tem algum distúrbio que necessita ser corrigido. No próximo dia 23 e também no dia 30 vai ocorrer no Museu Universitário de Arte a montagem teatral As Lágrimas de Heráclito, com a atriz Yasca Antunes. E é com ela que a gente conversa aqui. Yasca, mais uma vez, prazer tê-la aqui com a gente. Desta vez uma outra peça teatral, uma montagem teatral, As Lágrimas de Heráclito, né? Serão 2 dias e eu gostaria de saber do que se trata essa peça. Boa noite.
Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui divulgando, né, os trabalhos que a gente tem desenvolvido. As Lágrimas de Heráclito é um texto bastante peculiar da obra do Padre Antônio Vieira, que é um ícone da nossa literatura brasileira, né? É um texto que foi escrito em 1674, quando ele estava exilado na Itália, e ele foi chamado para uma espécie de disputa, né, intelectual, argumentativa, retórica, com outro padre, e nessa disputa ele ficou com a tarefa de defender as lágrimas como sendo a forma mais, a forma mais digna de representação do mundo. Então, no fundo, o que o padre propõe é uma crítica, né, às máscaras humanas, do riso e do pranto. E como é que você coloca isso no teatro? Como é que você pega esse texto e que tipo de personagem você encarna? Enfim, conta um pouco pra gente da sua atuação nessa história. Não, olha, foi um desafio grande, porque não é um texto tradicional de teatro, né? É um texto extremamente, assim, filosófico, em que toda a erudição do Padre Antônio está colocada ali. Ele evoca historiadores, poetas, grecolatinos, né? Para sustentar, endossar e fundamentar o seu ponto de vista. Então, realmente foi um desafio grande. Ainda sempre está em processo, uma peça nunca está acabada, né? Aliás, já esteve em cartaz no passado, Já esteve, né? Eu estreiei em 2011 e ela vem vindo, né, fazendo pequenas temporadas. Já estive aqui em várias cidades do entorno de Uberlândia, em Goiás também. Fui convidada para apresentar no festival e na Colômbia, que eu não pude ir por causa de uma perda, né, familiar. Mas ela está indo. A ideia também agora dessa retomada é de aproveitar o espaço do Muna e fazer de uma nova maneira também, porque nessa apresentação a gente está combinando com uma pós-doutoranda aqui da UFO, né, em filosofia, que vai falar um pouco sobre a história, a biografia e o pensamento e a obra do Padre Antônio Vieira, né, e depois entra a peça. Então é uma dobradinha que eu acho que é muito bem sucedido, que pode vir a ser muito bem sucedida. E a gente está experimentando esse modelo também. E vai ser sim. Para terminar, Yaska, fala para a gente quem que pode participar. Dá o seu recado final, convida o pessoal para assistir. Tá bom. Vamos lá. Então, eu não falei da persona cênica, não deu nem tempo, né? Então, mas dá tempo, fala rapidinho aí, vamos lá. Eu vou falar. Não, por quê? Que figura é essa, né? Que em contexto, em que situação a personagem, por exemplo, começaria a falar aquele texto, né? Então a gente criou uma situação fictícia em que uma artista, que pode ser uma pintora, pode ser uma escritora, pode ser uma atriz mesmo, que está em depressão, em problemas, né, em estagnação criativa, se depara com o texto do Padre Antônio Vieira e ela começa a se deixar envolver e esse texto começa a funcionar como uma espécie de descobertas, assim. Tem um termo melhor que não me vem agora, mas é como se ela vislumbrasse o mundo pela primeira vez, né? Essa percepção, essa análise do humano, do profundamente, do demasiadamente humano, que são as suas emoções ali primeiras, né, primitivas, do riso e do pranto. Quando eu li o texto, muito por acaso caiu na minha mão, e quando eu li assim, numa sentada, eu falei, não, as pessoas têm que ter contato, têm que ouvir, têm que entrar em contato com saber da existência desse texto. E foi essa motivação, a minha identificação com o texto do Padre Antônio Vieira, que me fez levar para a cena e enfrentar esse desafio. Coisa boa. Agora, rapidinho, o endereço, o lugar, o horário, enfim, fala, dá o seu convite aí. Pois então eu convido a todos, então, né, para prestigiar essa nova experiência da peça, vai ficar lá no Muna, que fica ali no fundinho, do lado da Biblioteca Municipal e eu não lembro o nome daquela rua ali. É a 15 de novembro. Fica na 15, mas com uma rua que corta a 15. Essa também eu não lembro. Pois é, alguma coisa Manuel, eu não me lembro, mas é no Muna, na esquina da 15 de novembro, ao lado da Biblioteca Municipal, em frente ao Titonho, do lado do... Como é que chama aquela? Já deu ponto de referência demais, todo mundo já dia sabe. Dia 23 e dia 30 de outubro, 2 quintas-feiras do mês, às 20 horas, e vai ser muita honra e muita alegria contar com a presença de todos lá. Tá certo. Muito obrigado, Yaska. É sempre um prazer te entrevistar. Você é uma pessoa
pessoa muito alegre, muito para frente, então é sempre muito gostoso fazer entrevistas com você e, claro, falar das suas peças que são ótimas. Muito obrigado, querida. Volte sempre, viu? Eu que agradeço. Fim de semana de muita música e diversão, a 4ª edição do Festival da Canção, promovido amanhã e domingo pela Universidade Federal de Uberlândia, promete agitar o meio acadêmico e a cidade com a apresentação de 12 artistas e bandas. E a repórter Fabiane Silva tem os detalhes para a gente. Kelson, eu estou aqui no estacionamento da reitoria, onde tudo está quase pronto para o festival que acontece neste sábado e também no domingo. Quem tem mais informações para a gente é o Lu De Laurentiis, diretor da Dicult. Lu, mais um festival, mais uma edição. E a participação de artistas e bandas foi positiva? É positiva? Sim, foi muito positiva. O FUCA, o Festival Universitário da Canção, em sua 4ª edição, pela primeira vez, isso é bom destacar, ele é uma co-realização, né, da Dicult e Proex UFO com o DCE. E nós colocamos, inclusive, a título e a sensibilidade da experiência dentro da calorada, como uma forma, inclusive, dos estudantes, né, os ingressantes, assim como os veteranos, verem talentos da Universidade Federal de Uberlândia. Abrimos o período de 25 dias, período de férias da UFO, agora em setembro, e tivemos uma quantidade bacana de inscrições. Falaram nos inscritos aí, foram quantos inscritos, quantos participarão desse evento? Foram 34 inscritos de quase todos os campos. Com exceção do campus de Tuiutaba, nós tivemos inscritos de Monte Carmelo, de Patos de Minas e daqui em Uberlândia dos 3 campi. Então isso foi bastante positivo, foi difícil fazer a seleção, a seletiva. Foi um grupo que trabalha com música, que adora música e a partir de amanhã é isso daí. Nós queremos apresentar o 4º FUCA. Pessoal, para participar aí, os cantores e artistas, como que eles fizeram essa inscrição? Tiveram que apresentar CDs? Como foi? Eles tiveram que apresentar uma documentação, digamos, específica sobre o assunto. É estudante, é técnico, é professor da UFO. Eles tiveram que apresentar também releases, assim, as letras das canções, no máximo eram 2 canções, e também um vídeo ou então apenas um áudio bem gravado, preferencialmente, da canção que eles estavam nos enviando. 12 artistas e bandas foram selecionados para esse festival, que terá prêmios aí. Sim. O primeiro lugar é R$ 2.500, será o valor de R$ 2.500. Segundo lugar, R$ 1.500. R$ 1.000 para o terceiro colocado. E também nós criamos o troféu Jodacil Damasceno. O FUCA, antes ele chamava-se Fest UFO da Canção Jodacil Damasceno. Nós mudamos a sigla, mas a ideia, o conceito é o mesmo, Festival Universitário da Canção, Troféu Jodacil Damasceno, que entregaremos para os 3 primeiros colocados, para a música de melhor arranjo, melhor intérprete e também melhor comunicação com a plateia. Fica o convite para o pessoal participar e prestigiar esse grande evento que acontece sábado e domingo. Aqui na esplanada do campus Santa Mônica, ao lado da reitoria. Todos e todas convidadas. Venham. Ok, muito obrigada pelas informações. Kelson, é com você. E não saia daí que depois do intervalo você tem a programação para o fim de semana na nossa agenda cultural. É já já.